Obrigado, Brasil. A pesquisa Ônibus Simp Datafolha de janeiro de 2022, realizada nas regiões Sudeste, Sul, Nordeste, Norte e Centro-Oeste, que contou com 2.090 entrevistas, aponta que 16 milhões de brasileiros acima de 16 anos conhecem o Simp. Com alta aprovação, 94% dos que conhecem o Simp avaliam a entidade como importante para a representação e defesa da micro e pequena indústria. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais. Esse é o Simp, na defesa incondicional da micro e pequena indústria. Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira. O advogado da LGPD Solution, Paulo Perrotti, falando sobre o metaverso, uma grande inovação tecnológica. O economista Roberto Luiz Troster, comentando o atual momento da inflação. O auditor e perito contador Vitor Estanquevicius, explicando quais as condutas que devem ser tomadas por quem não fez a declaração do imposto de renda dentro do prazo determinado. E nesta semana, o presidente do Simp, Joseph Cury, recebe o comandante da 2ª Divisão de Exército, general de divisão, Luiz Cláudio de Matos Basto. Fique conosco. A inflação é um problema cada vez maior. Já faz 8 meses que a inflação tem 2 dígitos. Começou com 10% acumulado em 12 meses, 11%, chegou a 12%. As expectativas de inflação para esse ano estão subindo a cada mês que passa. Já estão em 9% e há quem projete que chegue a 10% ao ano. A inflação tem muitas causas, né? Inflação de demanda, inflação de custos, inflação de expectativas, inércia inflacionária, mas é uma só coisa, uma só definição: perda do valor da moeda. Empobrece a todos. Aos mais pobres, empobrece mais que os mais ricos. Parte desse empobrecimento é receita do governo. O governo emite moeda sem custo nenhum e, com isso, ele ganha, como ele vai dando dinheiro, pagando, e a perda é de todos. E o segundo motivo que o governo ganha é porque, como ele tem a dívida em moeda e as pessoas recebem a moeda, à medida que a moeda vai perdendo de valor no bolso de cada um, é um ganho para o governo. Mas mais do que isso, a inflação diminui a demanda, o que está acontecendo, vendas do comércio agora, para os dias dos namorados, a expectativa é de queda, e a queda é justamente por renda menor, e por outro lado, desarranja a estrutura da economia, por conta que não todos os preços variam na mesma proporção. O que acontece? Você produz menos, você investe menos, e, agravando o quadro, juros mais altos, economia caindo, mais incerteza, menos crédito, taxas mais altas e mais inadimplência. É um quadro que urge reverter. Continuar insistindo em mais do mesmo vai dar mais do mesmo. É mudar um pouquinho a política econômica, focar em outros instrumentos para segurar a inflação, seja isso, política fiscal mais apertada e começar a usar o câmbio para segurar os preços. Hoje falaremos um pouco sobre a declaração do imposto de renda das pessoas físicas. E agora surgem 2 situações. Primeira, você que não entregou a declaração do imposto de renda das pessoas físicas na data determinada, como já disse, 31 de maio. E agora, primeiro, faça a entrega fora de prazo desta declaração do imposto de renda, sabedor já de que, ao fazê-lo, ao entregá-la com atraso, você, contribuinte pessoa física, estará sujeita à multa automática de quanto? 16574. Multa automática de R$ 165,74. E se você, na entrega desta declaração com atraso, apurar imposto de renda a pagar
Este imposto de renda a pagar, devido em 31 de maio de 2022, já está em atraso, portanto. Sobre este valor devido, haverá a aplicação da multa automática e também dos juros incidentes sobre o imposto devido, além da multa de 16574. Outra situação, segunda situação, você entregou a sua declaração de imposto de renda no prazo determinado pela Receita Federal. E agora? Existe a possibilidade de você, pessoa física, já se antecipar, verificar se a sua declaração de imposto de renda entrega, se ela já foi processada, se ela já foi verificada eletronicamente pela Receita Federal e se você, porventura, está na malha fiscal, na malha fina. Estando na malha fina, você poderá já proceder à regularização dos pontos encontrados em cruzamento com a Receita Federal. Antecipe-se, não é? Faça a retificadora da sua declaração, evitando o chamamento, não é, da Receita Federal para que você tome essas providências. Faça, portanto, a retificadora da sua declaração de imposto de renda. Caso já tenha entregue a sua declaração com restituição, foi processado e consta no ECAC da Receita Federal que você já está na fila de restituição, muito bom. Só aguardar o momento em que a Receita Federal vai restituir o imposto de renda que ela, Receita Federal, lhe deve. Crie por hábito, de 10 em 10 dias, 15 em 15 dias, de mês em mês, verifique se você está regular, se você está em dia com o leão, com a Receita Federal do Brasil. Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre uma tecnologia disruptiva que todos nós já estamos sendo impactados, chamado metaverso. Metaverso nada mais é do que um ecossistema onde você irá imergir nessa nova tecnologia, né? Será uma tecnologia imersiva, onde você vai ter uma experiência digital e física ao mesmo tempo de consumo de alguma coisa. Ou seja, você vai entrar em um universo paralelo, muitas vezes com realidade virtual, realidade aumentada, e você vai usufruir de experiências e muitas vezes experiências de consumo. Estamos vendo também agora uma grande representante de varejo, muitos conhecem a Fast Shop, ela também já está utilizando técnicas digitais e físicas para uma nova experiência de consumo. Então essas são as novas tendências de mercado, ou seja, você passar por experiências digitais e físicas e com isso traz algumas questões e alguns problemas. Por exemplo, a questão de legitimidade de contratos. Como é que você vai estabelecer um contrato dentro de um universo digital, não é verdade? Outra questão também chama-se viés condicionado. Ou seja, você vai entrar dentro de um ecossistema tecnológico, onde você terá influências digitais, comerciais, que muitas vezes você não gostaria de receber. Então, a questão da privacidade de dados também é uma preocupação que tem que ser levada em consideração nesse metaverso. Ainda é algo muito incipiente, temos poucas experiências disso, mas um outro ponto importante é a regulação desse metaverso. Como a internet, a tecnologia não tem limites de territorialidade, como é que vamos, por exemplo, limitar e executar contratos, sendo que você entra e faz uma negociação, por exemplo, no Brasil, com alguém que está na Ucrânia, com alguém que está na Rússia, que está, por exemplo, agora sofrendo embargos financeiros. Dentro do metaverso não há limites, não há fronteiras, mas você pode fazer uma negociação com alguém sem embargo dentro desse metaverso. Então são questões ainda regulamentares que a gente vai ter que enfrentar e descobrir ainda como passar por esses desafios. Mas é algo muito interessante que está por vir aí e certamente você vai experimentar dentro em breve uma experiência em metaverso. Muito obrigado. O livro Rondon, o Marechal da Paz, escrito por Maurício Melo Menezes, é uma biografia do patrono das comunicações, Marechal Rondon, brasileiro indicado ao Nobel da Paz pelo físico Albert Einstein.
O livro traz depoimentos de várias personalidades que acrescentam muitos relatos, reforçando a importância e o caráter inusitado da obra de Maurício Menezes. E se você quiser conhecer essa obra, que foram 7 anos de muita pesquisa, entra em contato através do e-mail rondoneditora@terra.com.br. Você sabia que a urna eletrônica foi criada e desenvolvida no Brasil, tornando nossa apuração de votos exemplo para todos os países? Se somos respeitados em todo o mundo, por que comprar produtos importados? Compre produtos fabricados no Brasil. O mercado interno cresce, sua empresa agradece e seu emprego permanece. Uma campanha Simpe, Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o general de divisão Luiz Cláudio Bastos, comandante da 2ª Divisão do Exército. É um prazer tê-lo conosco. O prazer é todo meu, uma honra, e desde já agradeço o convite do SIMP. Nós que agradecemos. General, o senhor comanda a 2ª Divisão do Exército. O que vem a ser essa divisão, o que ela representa, como ela é organizada em São Paulo? Pois é. Talvez seja mais fácil explicando o que é de baixo para cima, né? Para que todos entendam o que é uma divisão de exército. Talvez o que o pessoal mais conheça sejam os batalhões. Então vou começar pelos batalhões. O batalhão é uma estrutura do Exército Brasileiro, comandado normalmente por um coronel, um tenente-coronel, que tem cerca de 700 a 800 homens. São tropas especializadas. Então, nós vou ter o batalhão de infantaria, vou ter de cavalaria, que aí nós chamamos de regimento de cavalaria, vou ter um grupo de artilharia, que são tropas especializadas. Quando eu reúno essas tropas, então o que a gente chama de elementos de manobra, né? A manobra, a infantaria, a cavalaria, coloco junto com eles o apoio de fogo, a nossa artilharia, que realiza aqueles fogos profundos, a 10 quilômetros, e aí eu estou falando da defesa externa, do emprego convencional do Exército Brasileiro. Coloco logística ali dentro, coloco engenharia para permitir a mobilidade da tropa. Eu vou formar uma brigada. Então uma brigada é comandada por um general de brigada, de 2 estrelas, chamado general de 2 estrelas, que é talvez a menor fração do Exército Brasileiro que tem condições de se autossustentar, vamos dizer assim, de fazer a guerra sozinha, porque ela tem os elementos de manobra, ela tem o apoio de fogo que permite que ela progrida, ela tem a engenharia apoiando, ela tem logística, então ela se autossustenta. Quando eu reúno essas brigadas, mais de uma brigada, coloco um comandante sobre elas, essa é a divisão de exército. Então, a divisão, que é o que eu comando, uma divisão de exército, comandada por um general de 3 estrelas e chamado general de divisão, exatamente por causa disso, o general de brigada, o general de divisão. É essa estrutura que reúne, no meu caso, no caso da 2ª Divisão de Exército, 2 brigadas. E aí eu vou falar especificamente da 2ª Divisão de Exército. Ela pertence ao Comando Militar do Sudeste, que é o único comando militar de área do Brasil. Nós temos 8 comandos militares de área, Comando Militar do Sul, do Leste, Comando Militar da Amazônia, do Norte e outros, são 8 no total. É o único que é apenas um estado da federação. Então, todo o Comando Militar do Sudeste está dentro do estado de São Paulo e o seu braço operacional é a 2ª Divisão de Exército que eu comando. Cerca de 9.000 homens, uma divisão de exército. Um dos sustentáculos ou pilares das Forças Armadas é o braço forte e a mão amiga. Me parece que a sua família, o senhor, seu pai, foi general e ele sempre gostou, além do braço forte, claro, da mão amiga. Nos conta um pouco dessa história. É verdade. A minha família tem uma certa tradição militar. O meu avô foi militar de cavalaria,
da turma do General Figueiredo, de 37, lá do Realengo, formado na Escola Militar do Realengo. 24 anos depois, se forma na academia o meu pai, na turma de 1961, de infantaria. E 24 anos depois, entro eu na Academia Militar das Agulhas Negras. Então, tem uma certa tradição militar na minha família. E o meu pai, quando o Exército começa a perceber a importância de integrar os militares com a nossa população, é porque eu digo sempre, o Exército não é o Exército, meu Exército, né? O Exército dos militares, é o Exército brasileiro, é o Exército de todos os brasileiros. E lá atrás, quando meu pai comanda, ele cria uma associação de veteranos e amigos do batalhão, já visualizando essa importância, como hoje nós temos a Sociedade dos Amigos da 2ª Divisão de Exército também, e várias outras pelo nosso Exército, mostrando exatamente a importância dessa integração da população com o seu Exército. Ou seja, a SASD, que é um braço da sociedade civil na integração com a área militar. Exatamente. Que também está sobre o seu comando aqui em São Paulo. Estamos juntos. Sim, juntos, claro. Com a nossa divisão. Dentro disso, quando a gente fala de uma divisão, o que vem a ser uma vocação expedicionária? A 2ª Divisão de Exército ela tem uma característica importante. Eu falei que ela tem 2 brigadas. Ela tem 2 brigadas importantes, de peso no Exército Brasileiro. Uma que é uma força de emprego estratégico, que é a Brigada Aeromóvel. É uma brigada especializada nesse emprego em conjunto com a nossa aviação do Exército, com os helicópteros da aviação do Exército, uma brigada que pode ser infiltrada na retaguarda profunda do inimigo, quando assim for necessário. E uma outra brigada, essa que eu falei, a 12ª Brigada de Infantaria Aeromóvel, lá do Vale do Paraíba, ali, sediada o comando da brigada em Caçapava, e a outra brigada é a 11ª Brigada de Infantaria Mecanizada, sediada em Campinas e com as suas unidades espalhadas pelo restante do estado de São Paulo, que é uma brigada potente, com grande mobilidade, com relativa proteção blindada, poder de choque, poder de fogo, então uma brigada importante do nosso Exército. E se a gente olhar a história recente dessas unidades do Comando Militar do Sudeste, nós vamos ver que o emprego em São Paulo é muito pouco provável, não ocorreu recentemente. Então é uma tropa importante, com grande poder de combate, que o Exército pode empregar em qualquer parte do território nacional ou mesmo do exterior, uma operação de paz, por exemplo. E isso é o que a gente chama de uma força expedicionária. O que vem a ser uma área humanizada? O que isso representa? O que isso significa? É interessante. A 11ª Brigada de Infantaria Mecanizada ela tem uma vocação para o emprego também em área que a gente chama de área humanizada ou área urbana. Isso porque dentro da brigada está o Centro de Instrução de Operações Urbanas do Exército Brasileiro. É uma brigada que estuda e se aprofunda nessa área do emprego em área humanizada, em área urbana, que é uma coisa moderna. Se a gente olha hoje o conflito da Rússia com a Ucrânia, vamos ver que o conflito acaba entrando nas cidades e muda completamente o perfil, muda completamente o poder de combate e a capacidade de cada um dos exércitos. E é isso que a gente tem que estudar. E se a gente for olhar o histórico recente, nós vamos ver o emprego do nosso Exército e da 2ª Divisão de Exército, de tropas da 2ª Divisão de Exército, no Rio de Janeiro, por exemplo. Isso também caracteriza o emprego em área urbana. Então a gente pode ter ou o emprego clássico na defesa externa, convencional do Exército, podemos ter numa operação de paz ou numa operação de garantia da lei e da ordem, essa mesma estrutura da área urbana, as mesmas táticas, as mesmas técnicas e os mesmos procedimentos. Muda, logicamente, a capacidade e as possibilidades do inimigo e até a liberdade de ação da tropa. Como é que o senhor enquadraria, ou como é que se definiria, da forma apropriada,
o trabalho das Forças Armadas recebendo os refugiados, por exemplo, venezuelanos. Como é que se deu isto, como é que se dá e qual a definição disso? Pois é, esse é um trabalho muito bacana que vem sendo executado pelas nossas tropas já há alguns anos, cerca de 4 anos, que já estamos operando na chamada Operação Acolhida, inclusive tropas aqui da 2ª Divisão de Exército já esteve nos contingentes da Operação Acolhida e recebe uma quantidade grande diariamente. Mais de 500 pessoas entram normalmente, em média, pelas nossas fronteiras, são acolhidas, a parte de saúde é verificada, a parte de documentação. Várias dessas pessoas são internadas e são colocadas em vários estados da federação, com empregos, etc., para que possam recomeçar as suas vidas. Então, um trabalho muito bacana que vem sendo feito. O senhor, inclusive, participou. Eu tive tropa, eu recentemente comandei a 11ª Brigada de Infantaria, na época Infantaria Leve, agora Infantaria Mecanizada, e tivemos tropa empregada lá em Roraima, Pacaraima e Boa Vista. Parece que também tem uma participação, ou teve uma participação importante no Haiti. Qual foi essa participação e qual a análise que o senhor faz disso? No Haiti, o Exército Brasileiro permaneceu muito tempo no Haiti, de 2004 a 2017. E a brigada que mandou o maior contingente de tropa para o Haiti foi a 12ª Brigada de Infantaria Aeromóvel. Por 6 vezes ela esteve presente com suas tropas lá no Haiti, e a 11ª Brigada também mandou tropa em 2 contingentes. E num deles foi o contingente do terremoto, onde nós perdemos 17 militares do Exército Brasileiro, pereceram muitos aqui do estado de São Paulo. Parece que, com a Covid, o Exército Brasileiro fez um trabalho muito bonito. Qual foi esse trabalho? Eu acho importante a gente dizer que o Exército não parou. Não parou? Não parou. Falando no Exército como um todo, as nossas escolas não pararam. Todos os cuidados foram tomados, é lógico, mas o Exército não poderia parar, porque o Exército esteve na distribuição de oxigênio, o Exército esteve no transporte da vacina, na vacinação das tribos indígenas, estivemos na desinfecção de escolas, de áreas de transporte, estivemos com postos de vacinação. Em São Paulo tivemos mais de 2.000 litros de sangue doados por militares do Exército Brasileiro, mais de 2.000 toneladas de alimentos que foram distribuídos. Então é importante que a gente não parasse, porque alguém teria que fazer esse trabalho, como vários outros também fizeram. Eu acho que nós tivemos uma força-tarefa humanitária importante que foi criada, e uma força-tarefa do bem em relação à Covid para auxiliar a nossa população. Que é muito importante. Importantíssimo. Que é ao lado da mão amiga. É isso aí. Né? Bom, eu pediria, que infelizmente chegamos ao final do nosso tempo, suas considerações finais. O que o senhor acha importante comunicar para a sociedade brasileira? Importante comunicar de tudo que foi dito e as perguntas que foram feitas. A gente verifica a importância dessa integração entre o Exército Brasileiro com os brasileiros, ou seja, o Exército de todos os brasileiros, e que a população esteja sempre ciente de que o nosso Exército está sempre pronto para, se necessário for, ser empregado e apoiar o Brasil no que for preciso. General de Divisão Luiz Cláudio Bastos, nós queremos agradecer muito a sua participação, agradecer os esclarecimentos e desejar que esse trabalho bonito, feito pelas Forças Armadas, continue prosperando e se espalhando pelo Brasil. O Brasil só tem a agradecer esse trabalho sério. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá! Obrigado, Brasil. A pesquisa Ônibus Simp Datafolha de janeiro de 2022, realizada nas regiões Sudeste, Sul, Nordeste, Norte e Centro-Oeste, que contou com 2.090 entrevistas, aponta que 16 milhões de brasileiros acima de 16 anos conhecem o Simp.
Com alta aprovação, 94% dos que conhecem o SIMP avaliam a entidade como importante para a representação e defesa da micro e pequena indústria. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais. Esse é o SIMP, na defesa incondicional da micro e pequena indústria.